Imagine ser um jovem que carrega uma maldição. Uma existência muito mais dura do que a maioria. Um órfão que nunca conheceu o amor ou a proteção. Marcado por experiências que moldaram sua visão de mundo de maneira sombria. A dor e o abandono se tornaram constantes na sua vida, criando uma barreira emocional que o impede de confiar em alguém. Desde o início, ele vaga em busca de um rumo, de um sentido para viver. Quando pensamos em protagonistas de anime shonen, sempre imaginamos heróis íntegros e prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas em Ashito no Joe, essa expectativa é desafiada. Yabuki Joe é um personagem complexo, repleto de falhas. Sua jornada não é apenas uma busca pela vitória no ringue. É uma luta constante contra os seus próprios demônios. Mas como encontrar o seu caminho quando a vida não oferece um sentido? Desde o início, Joe é uma pessoa problemática. Ele se envolve em confusões, não aceita conselhos e desconfia de todo mundo. Essa parte da sua personalidade o isola, dificultando a formação de laços significativos. É aí que a gente conhece Danpei, um velho que dedicou sua vida toda ao boxe, mas que agora vive como um homem falido e viciado em álcool. Quando Danpei vê Joe brigando nas ruas, a sua esperança é reacendida. O talento de Joe o impressiona, fazendo ele acreditar que ainda há uma chance de redenção para si mesmo. Danpei tenta convencer Joe a entrar no boxe. Ele oferece não só uma oportunidade de se tornar um lutador, mas também uma chance de encontrar um propósito. No entanto, Joe recusa, já que ele não se interessa por boxe. Ele se interessa por brigar. Isso só mostra que naquele momento faltava perspectiva e esperança na vida dele. Mas o que se destaca aqui é a insistência de Danpei. Mesmo com o desprezo e a resistência de Joe, ele nunca desiste. Danpei vê potencial nele, onde outros só veem um garoto perdido. E é essa crença que se torna fundamental na história. O mais interessante aqui é ver como Joe e Danpei se completam. Enquanto Joe luta contra seus próprios demônios e desconfia de todo mundo, Danpei representa a esperança e a possibilidade de mudança. Essa conexão é essencial para o crescimento de Joe, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há uma luz para guiar o caminho. A desconfiança de Joe é um dos principais obstáculos da vida dele. É enraizada num passado duro e cheio de traumas. Desde a infância, ele aprendeu da maneira mais difícil que o mundo pode ser cruel e traiçoeiro. Essa experiência moldou a sua visão, tornando-o incapaz de confiar, mesmo nas pessoas que claramente querem o seu bem. Para Joe, abrir-se e acreditar que alguém se importa é um desafio quase insuperável. As únicas conexões que ele forma são com as crianças marginalizadas que ele encontra nas ruas. Essas crianças, muitas vezes esquecidas pela sociedade, refletem a sua própria infância. Ele vê nelas a pureza e a inocência que foram roubadas dele. Essa empatia cria um laço profundo, embora Joe ainda se resguarde emocionalmente. Para ele, essas crianças não são apenas um espelho da sua dor, mas também uma razão para lutar e protegê-las. O passado de Joe nunca é completamente revelado, mas as cicatrizes da sua infância são profundas. Ele carrega um peso emocional que o impede de se abrir para o amor e para a amizade. Cada vez que ele tenta confiar, um muro se ergue. Essa luta interna entre o desejo de se conectar e o medo de se machucar se torna um tema central na sua jornada. Assim, a desconfiança de Joe não é apenas um traço de caráter, mas um reflexo da sua história de vida. Cada interação é um teste, cada nova tentativa de se abrir é envolta em incerteza. A luta para superar esse obstáculo é tão desafiadora quanto qualquer batalha no ringue. Quando Joe vai para a prisão de reabilitação, ele acaba conhecendo Rikishi, o seu maior rival e um verdadeiro divisor de águas na série. Quando Rikishi humilha completamente Joe em uma briga, ele se transforma na faísca que Joe precisava para redirecionar sua vida. Mesmo sem querer, ele mostrou para Joe um caminho pelo qual valia a pena se esforçar. Essa disputa dá início a uma das maiores rivalidades dos animes. Mesmo com a clara inferioridade técnica de Joe, ele decide acertar as contas ali mesmo na prisão. O empate inesperado da luta é simbólico. Ambos os lutadores, embora distintos em habilidade, reconhecem a determinação um do outro. É importante notar que a moralidade de Joe aqui é muitas vezes questionável. Em uma certa luta contra Rikishi,
Ele chega a colocar pedras nas suas luvas para tentar se igualar a ele. Isso revela que Joe pouco se importa para moral ou honra, mostrando aí que ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver num protagonista de um anime shonen. Ao sair da prisão, Joe e Rikishi selam uma promessa. Um dia eles vão se enfrentar num ringue profissional. Essa promessa simboliza a transformação de Joe. Finalmente ele encontrou em Rikishi no boxe um motivo para viver, um propósito que dá sentido à sua luta e uma razão para continuar se esforçando. Após sair da prisão, Joe aprendeu lições importantes na vida, como disciplina e dedicação. Mais do que isso, ele aprendeu a confiar. Gunpei não apenas ensinou Joe a boxear, mas também que a confiança não é um sinal de fraqueza, e sim uma fonte de força. Em um dos momentos mais emocionantes da obra, Joe é envolvido pelo amor das pessoas ao seu redor, e quando ele chora, abraçado por esse carinho, as suas lágrimas são de alegria, refletindo uma transformação profunda no seu coração. Esse momento simboliza não apenas o crescimento de Joe, mas também a importância das conexões que ele começou a formar. A amizade de Gunpei se torna um pilar fundamental na vida do Joe, mostrando que a verdadeira força vem de se abrir para aqueles que se importam. Ao lado de seus amigos, Joe descobre que o amor e a confiança são importantes para enfrentar os desafios da vida. Chegando à tão aguardada luta entre Rikishi e Joe, dessa vez no ringue profissional, mostrando aqui que esse conflito é mais do que uma simples batalha. É o resultado de toda a rivalidade e do crescimento pessoal acumulado de ambos. Rikishi, que quase paga o preço máximo ao tentar bater o peso, é um exemplo de sacrifício que ele está disposto a fazer. Contudo, as consequências desse embate mudam completamente o destino da história. Após um golpe desferido por Joe, Rikishi sofre um derrame cerebral, e o que deveria ser um triunfo se transforma em tragédia. No instante em que Joe percebe o que aconteceu, o seu mundo desaba. A realidade se torna insuportável. Rikishi não era apenas um rival, mas a pessoa que deu sentido à vida de Joe. A perda é devastadora, e a partir desse momento, a narrativa se aprofunda em temas de culpa e arrependimento. Joe não perdeu apenas um oponente que o motivava a ser melhor. Ele perdeu um amigo que se tornou um farol na sua escuridão. Esse acontecimento transforma a trajetória de Joe e a sua compreensão do que significa lutar. A rivalidade que antes o impulsionava, agora se torna um peso insuportável. Ele se vê diante de uma nova realidade, onde a busca por um propósito se torna mais complexa e dolorosa. A partir desse ponto, tudo na série ganha uma nova profundidade, refletindo sobre escolhas, consequências e o verdadeiro significado da luta. Assim como um assassino é condenado à morte, um boxeador que derrama sangue é condenado, e por isso está preso ao boxe pelo resto da vida. Essa é a resposta de Joe quando ele é questionado sobre o porquê continua lutando e se machucando. Após aprender a confiar e finalmente encontrar um propósito, a sua vida desmorona novamente, deixando-o à mercê da tristeza e da solidão. Diante de todo o sofrimento da perda, Joe se vê em um beco sem saída. A única solução que lhe resta é queimar a chama do seu coração, até restar somente as cinzas. Esse desejo de se consumir na luta simboliza sua entrega total à paixão, mesmo sabendo que isso pode significar sua própria ruína. Agora ele não luta por dívidas ou obrigações impostas pelo passado. Ele luta porque ele realmente ama o boxe. O que antes era apenas uma forma de brigar, um meio de extravasar sua raiva e frustração, se transforma em sua única razão de viver. O ringue se torna seu santuário, um lugar onde ele pode expressar todas as suas emoções que guarda dentro de si. O único lugar onde ele sente que pode ser verdadeiramente livre, mesmo que essa liberdade venha com um preço alto. A jornada de Joe revela um profundo conflito. Ele busca não apenas vencer, mas encontrar um sentido em meio à dor. O boxe se tornou a sua identidade, e ele está disposto a arriscar tudo por aquilo que ama, mesmo que isso signifique enfrentar os seus próprios demônios. Mesmo ciente de que vencer José Mendonça era impossível, Joe se lança na luta, determinado a enfrentar o seu destino. A sua chama interna brilha intensamente, mesmo em um estado avançado de demência pugilística.
O fim de Ibuki Joe é uma mistura de beleza e tragédia. Após uma batalha feroz, vemos Joe sentado no banco, exausto, mas com expressão de satisfação que diz muito. Cercado pela incerteza, sem saber se realmente está vivo ou morto, a paz em seu rosto revela que ele encontrou seu propósito. Para ele não se tratava apenas de vencer ou perder, tratava-se de lutar com todo o seu ser. Esse momento final fecha sua jornada. Um homem que enfrentou as mais sombrias provações e ainda assim perseverou. Apesar de todas as dores e perdas, Joe morre fazendo aquilo que realmente amava. Uma vida dedicada ao boxe, à luta e à paixão que o definiu. O seu legado não é apenas de um lutador, mas de um homem que encontrou a beleza na dor e o significado na luta. Ao olharmos para sua trajetória, somos lembrados de que, às vezes, a verdadeira vitória está em seguir seu próprio coração, independente do resultado. No fim, Joe nos ensina que a luta nunca é em vão. É nela que encontramos a essência da vida. 燃えたよ。燃え尽きた。真っ白にな。